Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, ele nos chama à primazia das coisas de Deus. Precisamos colocar em primeiro lugar a Deus e as coisas que se referem a Deus. O Evangelho nos apresenta aquele acontecimento tão conhecido nosso. Diz que Jesus foi à casa de Marta, Maria e Lázaro, eram seus amigos, e Marta estava preocupada em limpar a casa, em preparar a comida, em fazer as coisas. E Maria se colocou aos pés de Jesus para ouvir a sua palavra. E aquilo de alguma maneira incomodou Marta, porque ela se sentiu de algum modo aproveitada, porque Maria deveria vir ali ajudá-la. E ela foi reclamar com nosso Senhor. E nosso Senhor dá então esse ensinamento. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Meus irmãos, esta palavra deve nos inspirar e deve nos fazer questionar. Nós devemos nos questionar a nós mesmos. Eu tenho escolhido a melhor parte? Na minha vida, nas minhas escolhas, aquilo que eu tenho escolhido, os meus sonhos, eles têm expressado a melhor parte? Se nós entrarmos aqui, nós somos convidados a entrar na lógica do amor. Quando nós amamos, nós queremos dar o melhor. Ora, se nós perguntássemos a Santa Teresinha do Menino Jesus, se nós perguntássemos a ela o que nós devemos fazer para Deus, ela não responderia simplesmente: devemos fazer o certo e evitar o errado. Está correto isso, sem sombra de dúvida, fazer o certo e evitar o errado. Mas Marta não estava fazendo nada de errado. O que Marta estava fazendo era coisa certa, era algo bom. Ela estava se colocando, se dedicando aos afazeres. Mas Maria tinha escolhido o melhor. Então aqui, meus irmãos, se nós queremos dar alegria a nosso Senhor, se nós queremos amar nosso Senhor de uma maneira bem concreta a cada dia, nós devemos sempre perguntar a Ele: Senhor, o que te dará maior alegria? Eu sempre gosto de enfatizar isso. Aquilo que dá alegria a nosso Senhor, meus santos, é o melhor para nós, tá? Enquanto conosco esta realidade nem sempre acontece, isto é, o que pode dar mais alegria a uma pessoa, talvez não dê a outra. Você vai fazer um bem para uma pessoa, talvez aquilo que lhe causará maior alegria me cause um entristecimento ou um certo mal. Mas com Deus isso nunca acontece. O que dá mais alegria a Deus nos causa um maior bem, será melhor para nós. Então nós não devemos ter medo de dar alegria a Deus. Nós não devemos ter medo de buscar a maior glória de Deus. Nós não devemos ter medo de dar a Deus aquilo que Ele nos pede, porque no final das contas, sempre aquilo redundará no maior bem, numa maior alegria para nós, já aqui na terra, numa maior graça de salvação. Isso, meus irmãos, requer de nós sabedoria. Aquela sabedoria fundada na fé que diz: a vontade de Deus é sempre a melhor. O que Deus me pede é sempre o melhor. Por isso eu devo me abandonar à vontade de Deus. Se hoje nós quisermos uma palavra, um ensinamento, uma frase que possa nos iluminar no dia de hoje e por toda a nossa vida, qual é o melhor
a que eu sou chamado a fazer. Dentre as minhas escolhas, as escolhas que eu tenho feito, reparemos que talvez você não esteja fazendo nenhuma vontade, nenhuma escolha má. Porque é claro, entre uma escolha má, entre algo mal e algo bom, a escolha nem sempre é fácil, mas é clara. Entre as coisas más e as coisas boas, devemos sempre escolher as coisas boas. Entre as coisas erradas e as coisas certas, devemos sempre escolher as coisas certas. Entre o pecado e a virtude, e a vontade de Deus, e os mandamentos de Deus, devemos sempre escolher os mandamentos de Deus. Mas aqui, eu estou convidando você a dar um passo um pouco além, um passo mais profundo no amor, escolher a melhor parte. Eu quero viver a minha vida da melhor maneira, da maneira que agrade mais a Deus. Eu quero fazer escolhas na minha vida, as melhores escolhas, as escolhas que mais agradam a Deus. Eu quero andar no caminho de tal maneira que seja o caminho que mais encha de alegria o coração de Deus. Para que nós tenhamos, meus irmãos, este discernimento, esta sabedoria, para que nós vejamos, percebamos, porque já é dom de Deus, quando nós percebemos no nosso coração que algo melhor poderia ser feito. É dom de Deus, porque às vezes estamos numa situação de tanta insensibilidade espiritual, de tanta distância de Deus, que nós nos tornamos grosseiros, isto é, nós só percebemos o certo e o errado, e olhe lá, perdendo então aquela sensibilidade. Então já é uma graça pedir a Deus que Ele coloque no nosso coração aquela sensibilidade que é própria de quem ama, de perceber, nossa, eu poderia fazer melhor. Bem que eu poderia fazer isso para Deus. Não, é obrigado? Não é obrigatório. Não é obrigado, mas bem que eu poderia escolher a melhor parte. Então, esta primeira atitude, esta primeira graça, quer dizer, esta primeira revelação, esta primeira clareza, já é uma graça que nós devemos pedir na missa de hoje. Por misericórdia, nós não merecemos, meus santos. Nós não fizemos por onde. Uma pessoa santa, por causa do exercício de santidade na virtude, ela percebe isso. Nós estamos pedindo por misericórdia. Nós não fizemos por onde alcançar esta sensibilidade espiritual. É confiados na misericórdia de Deus que nós dizemos: Senhor, concede-me esta sutileza de espírito, esta delicadeza de alma, para que eu perceba o melhor que eu poderia fazer, para que eu veja interiormente no meu coração, quando eu poderia fazer com mais perfeição, alegrando mais o teu coração e caminhando mais facilmente para ti. É a primeira graça. Mas não basta, meus santos, perceber que eu posso fazer melhor. Não basta ter a sutileza e a delicadeza de coração e de alma. Eu preciso ter a graça para fazer. Porque pode ser que você perceba o que Deus pede para você, mas você, por culpa própria, é claro, não tem a força de fazê-lo. Vocês lembram do jovem rico? O jovem rico recebeu o anúncio de nosso Senhor, o que melhor ele poderia fazer. Se você quer escolher a melhor parte, se você quer ser perfeito, vai, vende todos os teus bens, dá aos pobres, depois vem e segue-me. Ele ouviu de nosso Senhor o que melhor ele poderia fazer. Ele ouviu de nosso Senhor qual seria a melhor parte, mas ouvir apenas nem sempre é suficiente. Maria percebeu, Maria fez. O jovem rico percebeu, o jovem rico não fez. Meus irmãos, de verdade,
Eu creio que, se não todos, a grande maioria aqui presente, de verdade, se não todos, a grande maioria tem ouvido com certa frequência a melhor parte. Tem ouvido de Deus o que melhor você poderia fazer. Mas muitos dos que têm ouvido o que melhor poderiam fazer, não têm feito. E qual é o resultado? Agitação. Marta, Marta, eis que te agitas e andas, eis que te preocupas e andas agitada com muitas coisas. Quando nós não fazemos aquilo que Deus tem nos pedido, quando nós não escolhemos a melhor parte, o fruto da não escolha é a agitação, é a inquietação, é a insatisfação. Por quê? Porque o nosso coração, porque Jesus pede ao nosso coração aquilo, e nós dizemos não. E nós dizemos, e aí encontramos 1001 justificativas, desde isso não é obrigado, ou não me sinto capaz, acho que não vou conseguir. E aí você vai dando respostas, tantas respostas a nosso Senhor, se esquecendo que, se Ele pede, Ele dá a graça para fazer. Quem aqui não já ouviu aquela frase tão comum, que todos nós já repetimos: Deus não chama os capacitados, mas capacita os que chama. A gente já ouviu isso daí, é um chavão quase até. É verdade, mas é a pura verdade. Se Deus tem pedido isso a você, Deus dará a você a graça de fazê-lo. Deus não vai pedir a você a melhor parte, Deus não vai pedir a você que faça aquilo que Ele tem pedido, se Ele não estiver disposto a dar a você a graça, a força de que você necessita para realizá-lo. Deus não é mau, Deus não vai suscitar no seu coração um desejo para não conceder a você a graça. Santa Teresinha, ela gostava de dizer: Deus não nos faz desejar o impossível. Deus não permite que seja suscitado em nós desejos irrealizáveis. Então, se Deus tem pedido a você: meu filho, minha filha, faça isso, faça assim, viva dessa maneira. Se Ele tem pedido isso a você, Ele concederá a você a graça de que você necessita para viver hoje aquilo que, pelas suas próprias forças, você se sente incapaz para fazê-lo. Que hoje, meus santos, nesta Santa Missa, nós peçamos a Deus essas duas graças. Primeiro, Senhor, me dá sutileza, delicadeza de alma e de coração, para que eu perceba qual a melhor parte. Qual é a melhor parte na minha vida? O que é que eu preciso, em que é que eu preciso melhorar? Como é que eu devo viver? Em que é que eu preciso mudar? Que escolhas eu preciso fazer? Primeira graça. Segunda graça: Senhor, concede-me a força, para que eu não apenas saiba, mas para que eu faça, para que no meu coração não se instale a inquietação que é própria de quem não faz a vontade de Deus, mas a paz daquele que acolheu a vontade de Deus e a pratica com alegria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.